amém? Que você possa fazer com a alegria do teu coração, engrandecendo, louvando e adorando a esse Deus. Obrigado, Jesus. Cante com a gente e declare que o Senhor é bom. Declare que a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Declare: aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és.
maravilhoso, Deus ele é poderoso. A bondade dele é grandiosa, é tremenda sobre as nossas vidas, amém? E que nós possamos, neste momento, adorar, glorificar, engrandecer a esse Deus, declarando qual grande, qual lindo ele é, qual poderoso ele é, qual maravilhoso ele é. Aleluias! No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é.
Glória a Deus. É o nome que está acima sobre todos os nomes. É o nome que tem autoridade. Queridos, quando nós entramos nessa dimensão de entendermos a obra acabada de Jesus naquela cruz, e o poder que esse nome produz na minha vida e na tua, queridos, algo extraordinário acontece. Amém? E que nós possamos ver isso. Veja esse Deus, veja esse Jesus, veja essa bondade. Veja, glória a Deus, Yeshua sobre a tua vida. Aleluias. Veja o amor do Pai, mistério que eu não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As diante dele, Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e em seu sangue a salvação.
Ó Santo Espírito, fazei em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande, que amor tão grande, meu Deus, canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, queridos. Que a paz, que a graça estejam com todos vocês. É muito bom te ver aqui nesta noite conectado juntamente com a gente. Vamos passar para o momento dos recados da semana. Pegue aí o seu papel, a sua caneta na mão, para anotar e para não esquecer, amém? Toda terça-feira às 19h30 nós temos culto online. Já fica o convite para você, né? Coloque o seu celular para despertar, para você não perder a oportunidade de estar com a gente toda terça-feira no formato online às 19h30. Aos sábados também nós temos sessões de culto, a primeira às 17h e a segunda às 19h30. Também fica o convite para você, se você quer vir de maneira presencial ou se você quer estar no conforto da sua casa assistindo, não importa o formato, não importa a modalidade que você vai escolher, o importante é você estar juntamente com a gente, amém? Então esses foram os nossos recados da semana. Vamos passar para o momento das contribuições. Você que tem contribuído, você que tem ofertado, para você que vem de maneira presencial já sabe que o Gás do Filácio já fica lá na frente da recepção disposto para você fazer a sua contribuição de maneira presencial. Mas para quem nos assiste de maneira online, se pergunta: Guilherme, eu quero ajudar, eu quero contribuir, nós temos também algumas formas da maneira online para você escolher. Nós temos a contribuição através do Pix, através de transferência bancária e também através via cartão de crédito. Todos esses formatos já estão passando aqui no telão e já estão aí no rodapé para você anotar e escolher qual modalidade você venha a contribuir. Amém, querido? E a reflexão de hoje que eu quero trazer para vocês, eu quero convidar você que tem a oportunidade depois de ler em casa, né? Aqui a gente passa alguns tópicos importantes, mas é válido você tirar esse tempo
e ler em casa também. A reflexão de hoje que eu quero trazer para vocês vai estar lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19 até o 30, que vai contar uma história bem bacana e bem interessante, que relata a história que os discípulos e algumas pessoas, eles saíram de Jerusalém e foram até a cidade de Antioquia, né? Para quem não sabe, Antioquia hoje é a Turquia, né? Para quem quer localizar lá no mapa. E a história conta que eles saíram de Jerusalém e foram até a cidade de Antioquia para pregar as boas novas, para pregar essa graça maravilhosa. E até então a palavra conta que várias pessoas foram impactadas, muitas pessoas se converteram nesta atividade, nessas ações desse discípulo. Mas a palavra também conta em certo momento que vários profetas também saíram da cidade de Jerusalém e foram até Antioquia. E um deles, a palavra conta que foi muito usado pelo Espírito, Ágabo, até anotei para me falar certo. Ágabo, queridos, profeta Ágabo. Esse profeta, ele foi tão usado pelo Espírito que ele falou uma profecia que as pessoas antigamente ficaram muito frustradas. Ele declarou que ia acontecer uma série de fome naquele país. Ia acontecer várias catástrofes e uma delas era a fome. A palavra relata que os discípulos prontamente, ao ver essa profecia, eles se reuniram e através de ofertas, eles levaram através de Bernabé e através de Saulo para a Judéia, aonde eu acredito, lendo a palavra, que foi a cidade mais abrangida por essa catástrofe. E a palavra conta então que os discípulos entregaram nas mãos de Barnabé e de Saulo, e estes entregaram as ofertas que os discípulos haviam mandado, entregaram nas mãos dos presbíteros. Até aí finaliza o versículo 30. O que eu quero dizer nessa noite com essa história, querido? Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é a ajuda que os discípulos encaminharam para a Judéia, e a segunda é que eles entregaram nas mãos dos presbíteros. E os presbíteros aqui representam a igreja. A oferta que os discípulos entregaram, eles não saíram entregando para as pessoas, eles levaram até a igreja, até os presbíteros. O que eu quero dizer, querido, toda vez que você dizima e você oferta, ele cai numa estrutura, ele cai dentro de uma igreja, porque a igreja, ela vai saber administrar esse recurso e vai saber providenciar esse recurso para outras pessoas. O teu dízimo, a tua oferta, quando ele cai na igreja, e eu quero dizer para você nessa noite que uma igreja, quando ela tem recurso, ela consegue fazer investimento para as pessoas. O tabu em dizer que o teu dízimo, a tua oferta, para encher a bolsa do pastor, se você tem esse pensamento, misericórdia, querido. Se você tem esse pensamento que o teu dízimo e que a tua oferta, ele vai encher a bolsa do pastor, isso é um tabu que já foi quebrado há muito tempo atrás. A visão da igreja contemporânea, a visão da igreja de hoje é e deve ser por pessoas. E isso faz através do seu dízimo, oferta. Para quem nos acompanha de maneira presencial, nós temos uma estrutura linda, uma estrutura aconchegante, que é através do teu dízimo, é através da tua oferta. Para quem nos assiste online, todo esse cenário, toda essa qualidade que ainda nós queremos melhorar a cada dia mais, é através do teu dízimo, é através da tua oferta. Os discípulos naquela época, eles não pensaram em si, eles pensaram nas pessoas. Eles arrecadaram oferta por pessoas, para ajudar pessoas. Então eu quero te convidar, você que tem dizimado, ofertado, você que tem ajudado e contribuído, feche os teus olhos. Isso é sério, querido. A parte do dízimo, a parte da contribuição é muito sério. Não pense que é brincadeira. Não pense que é brincadeira. Feche os teus olhos. Se possível, coloque a mão na altura do seu coração
Vamos orar, vamos agradecer pela gratidão que nós temos hoje através de Jesus Cristo, através de todas as coisas que Ele tem nos proporcionado. Amém? Deus tremendo, Deus poderoso, Deus fiel, Deus justo, Deus tremendo, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, de Te louvar, de Te agradecer e de Te render honras e glórias, porque Tu és merecedor de receber tudo isso, Pai. Colocamos na Tua presença, Senhor, os dizimistas da Tua casa, os ofertantes, aquele que tem contribuído tanto de maneira presencial, aquele que tem contribuído de maneira online, seja qual for o formato que estes, Pai, têm entregado na Tua casa. Eu te peço, Senhor, repreenda o destruidor da vida dos Teus filhos. A Tua palavra diz que Tu vai restituir 100 vezes mais. E isso que nós acreditamos, é isso que nós confiamos, Pai. Obrigado, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante que tem entendido a missão da igreja, que é levar a palavra para as pessoas, porque esse foi a Tua visão desde o princípio, Pai. Desde o princípio esse foi o Teu caráter, que foi se entregar por pessoas, para que hoje a gente tenha um relacionamento firmado e consolidado contigo. Te agradecemos e Te louvamos, Pai. Colocamos na Tua presença também aqueles que nada têm em suas mãos. Coloca confiança, coloca essa fé, Senhor. Coloca, Senhor, oh Deus, a motivação de continuar, Senhor. Oh Senhor, aqueles que de repente estão parados na fila do INSS, porventura de alguma enfermidade, sabemos que tudo Tu sabes, sabemos que o controle está nas Tuas mãos. Opera, Senhor, opera tremendamente na vida destes, Pai. Desta mesma forma, colocamos o nosso emprego, o nosso ganho, aquilo que está em nossas mãos, na qual a gente presta serviços todos os dias, Pai. Continua abençoando, continua proporcionando coisas incríveis, Pai, em nome do Teu Filho amado. Oh Deus, sabemos que quando nós abençoamos aquilo que é colocado em nossas mãos, seja aqueles que são assalariados, seja aqueles que são empresários, seja aqueles que são autônomos, seja aqueles que são prestadores de serviços, eu não sei, mas Tu sabes, Pai. Mas nós abençoamos em nome do Teu Filho amado. Obrigado, Jesus, obrigado e obrigado. Amém e amém. A palavra desta noite, receba em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo animado, feliz? Tiveram uma boa semana? Tiveram? Sim? Que bom. Que bom que você pôde hoje estar aqui com a gente. É bom demais ter cada um presente no dia de hoje. E eu quero fazer uma oração para a gente começar. Glória a Deus, Pai, nós Te agradecemos pela nossa vida. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado por tudo que Você tem feito na nossa vida, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Nós sabemos e nós cremos que o Senhor é bom e o Senhor sempre está com a gente. E não seria diferente nesse momento. Sabemos que o Senhor está com a gente e nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha colocar aquilo que Você deseja que nós venhamos ouvir e compreender, Pai. Revela a Tua palavra para nós, revela o Teu amor para nós. Muito obrigado, amém e amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre nossas correntes foram quebradas. Nossas correntes foram quebradas. Uma coisa que a gente tem certeza é que Cristo veio para nos dar uma vida nova, certo?
Isso é algo que a gente mais tem falado aqui de cima dessa plataforma. Deus tem uma vida nova. Deus nos deu uma vida nova. E a vida que Deus nos deu, a vida que Cristo nos deu, não é uma vida escrava. Ou você acha que ela é escrava? Ela não é uma vida escrava. Não é uma vida presa. É uma vida livre. É uma vida onde nós não somos mais escravos e muito menos prisioneiros. Só que o bom dessa vida livre, que eu vou colocar para você, é que é para todo mundo. Essa vida livre, Deus não deu para uns e para outros não. É para todas as pessoas. Nós fomos criados para viver livres. Todos nós fomos criados para viver uma vida livres. Foi para isso que a gente foi criado. Se a gente parar e pensar e analisar, Adão e Eva, alguma coisa prendia eles lá do Éden? Não, eles eram livres. Eles tinham problema? Não. Eles tinham que trabalhar? Não. Eles tinham preocupação se ia ter dinheiro para comer? Não. Eles estavam se preocupados com roupa? Não. Se preocupavam com peso? Muito menos. Eles só comiam mato. E aí? Você me diz que a vida que Deus me criou e criou para você é uma vida escrava ou é uma vida livre? É uma vida livre. É uma vida onde nós dependemos do Pai. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Para isso que a gente foi criado. E isso é para todo mundo. Isso é para todos. Essa vida livre é para todas as pessoas. Hoje eu vou trazer 3 pontos em que nós fomos livres, em que essas correntes foram quebradas. A primeira corrente que foi quebrada é a do passado. Se a gente lê 2 Coríntios, o capítulo 5 e o verso 17, olha o que está escrito. É muito... Eu quero que você preste atenção no que você está lendo. Não só passe os seus olhos. Leia. Leia. 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A primeira corrente que foi quebrada da nossa vida é a do passado. É a corrente do passado. E eu achei tão incrível esse verso, porque ele fala: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isso é uma coisa muito importante que eu e você precisamos compreender. Isso é muito importante. Porque vamos falar assim, é muito comum a gente ver pessoas que vivem o passado. É comum demais. A pessoa não deixa esse maldito passado no passado. O que é passado é passado. As pessoas não vivem o hoje. Elas sempre estão pensando no que aconteceu, no que fizeram para elas, no que elas fizeram, no quanto elas sofreram. Ai, porque quando eu era pequeno a gente não tinha que comer. Que coitadinho de nós, que dó. Segue em frente, meu irmão. Você vive uma nova vida? Cristo habita em você? Então segue em frente. Você não é mais um pobre coitado. Ai, mas fizeram isso para mim, Sara, você nem sabe. Fizeram isso para mim. Nunca mais eu vou esquecer. Meu coisa para você é que dó que eu tenho de você. Porque a gente tem que seguir em frente. A gente precisa ir em frente. Sabe? Muitas pessoas estão presas ao passado. Não conseguem deixar o passado no passado. Sabe aquela famosa frase: quem vive de passado é museu?
Quem vive de passado é museu. Você vai lá no museu, aí você olha aquelas pinturas lindas, maravilhosas. Você fica, uau, que linda essa pintura. É uma pintura, pronto. Só isso. Só que a nossa vida não tem que ser um museu. Onde as pessoas chegam para conversar com a gente fica, ai, deixa eu te contar o que aconteceu comigo há 10 anos atrás. O que eu quero saber 10 anos atrás? A gente tem que olhar o hoje. O que hoje eu tenho? O que Deus tem hoje para a minha vida? Antes eu não conhecia Jesus, hoje eu conheço. Então o que eu vou focar? No antes ou no hoje? No hoje. Antes eu estava perdido. Hoje eu não estou mais perdido. Eu vou focar no quê? No antes ou no hoje? No hoje. Passado é passado. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quer seguir em frente, conquistar coisas novas, você precisa deixar o passado para trás. Quer viver uma novidade de vida? Deixa o passado para trás. 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe, eu fui pesquisar, eu estava fazendo isso aqui, me veio uma coisa na cabeça e eu fui pesquisar, porque, eu não sei muita coisa. Principalmente em relação a plantar coisas, Plantar, mexer com terra, eu sou desastre. O pastor deixou um tempo atrás uns morangos lá em casa. Morreram tudo. Porque ninguém cuida. Até que eu comecei a ir lá colocar uma aguinha, mas já era tarde demais, então... Coitadas, não conseguiram se recuperar. Que dó. Mas eu sou um desastre para isso. Gente, se eu falar que eu tinha um cacto, eu comprei um cacto. Eu falei assim, não, cacto vai, eu vou conseguir. Não, morreu também. Morreu o cacto, gente. Meu Deus. Mas enfim. E aí eu fui pesquisar como é que funciona e o que é essa questão do podar uma planta. Ou uma árvore, enfim. Qual é a função dela? E uma função da poda é incentivar a floração e a frutificação. Olha que interessante. Algumas árvores costumam produzir um ramo que se diferencia dos demais por ser grande, vigoroso e com um crescimento muito superior aos outros. Esse galho, ele é chamado de galho ladrão. Ele rouba a força dos outros ramos e atrapalha o desenvolvimento da planta. Corte-o sem dó. Olha que interessante. Gente, isso aqui é a pregação inteira. Corte-o sem dó. Tirada do Google. Sem dó até o tronco. Sua simples retirada já faz com que a planta floresça e frutifique mais. Eu achei tão interessante isso. Porque para uma árvore, uma planta crescer, para ela frutificar, para ela florescer mais, para ela ficar mais bonita, precisa se cortar o galho ladrão. De certa forma, isso que a gente está falando, nesse contexto que a gente está, cai como uma luva isso aqui. Cai como uma luva. Porque se não for tirado o galho ladrão, aquela árvore ela não vai frutificar e crescer saudável. Ela não vai ser saudável. Só que quando corta, eu achei tão interessante que ele falou ali, corte-o sem dó. Sem dó. A gente precisa tirar as coisas que não são saudáveis para nós florescer e frutificar mais. Não tem como a gente querer seguir em frente agarrado com o que aconteceu no passado. Não tem. Não tem como eu querer viver uma coisa nova se eu ficar agarrado no passado. Não tem como você, casal, viver uma novidade no teu casamento, onde vocês vão se compartilhar, onde vocês vão viver bem, onde vocês vão ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, se vocês não deixar o passado para trás. Não tem, pode esquecer. Mas é deixar mesmo.
Não é ir lá de vez em quando, calma, eu vou pegar uma coisinha, espera aí. Ir lá e pegar. Não, é deixar. É deixar para trás. Não é você mesmo se lembrar. Tem gente que tem esse pensamento, não é, a pessoa não fica lembrando o outro. Vamos trazer no âmbito do casamento. A pessoa ela não fica jogando na cara do outro. Ah, porque tu fez isso, aquilo. Não. A pessoa, ela fica se lembrando dentro dela. Ela não fala para ninguém, mas ela dentro dela fica ali. É porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez aquele outro, porque fez aquele outro. Gente, isso não é saudável. Da onde que isso é saudável? Assim como a gente cuida do nosso corpo físico, a gente também tem que cuidar da mente. A gente se preocupa tanto com o corpo físico, mas esquece daqui, ó. E muitas coisas que acontecem no nosso corpo físico é por causa daqui. Quando Cristo ele fala, quando a Bíblia fala de renovar a mente, dessa metanoia, a metanoia é mais importante do que o teu corpo. Porque se a tua mente está saudável, o teu corpo está também. Quer ficar curado? Muda a tua mente. Muda a tua mente. Deixa que Cristo renove a tua mente. Não tem como querer seguir em frente agarrado no passado. E nós somos livres do passado. A corrente chamada passado foi quebrada. Não é o teu passado que vai ditar como vai ser a tua vida amanhã. É o teu hoje. Como hoje você se posiciona, isso vai interferir no teu amanhã. As decisões que a gente toma hoje, gente, se a gente soubesse e a gente visse sério, cada decisão que a gente toma, a gente ia parar um pouco mais e analisar um pouco mais as decisões que a gente toma. Porque aquilo que você decide hoje vai afetar o teu amanhã. Vai afetar o teu amanhã. O posicionamento que você tem hoje vai afetar o teu amanhã. A tua declaração de fé que tu tem hoje a consequência é o teu amanhã. Amanhã é a consequência. Não fique preso ao passado. Esqueça. Deixe para trás. Deixe para trás, gente. Deixe para trás. Não fique de vez em quando, uma vez por semana, vai lá na gavetinha do passado e, deixa eu ver como é que era. Nossa, eu era assim. Não faz isso. Vamos parar de fazer isso. Vamos viver o hoje. A novidade de vida que Deus nos deu para hoje. Se ontem a gente tinha um pensamento errado, hoje a gente não tem mais. Hoje a gente está aprendendo o pensamento certo. Hoje a gente tem a oportunidade de ter o pensamento certo. Então, por que a gente está pensando, mas eu aprendi assim, então eu vou ficar com isso? Não. Queira hoje. Poxa, eu estou aprendendo lá na igreja, a gente está aprendendo coisa diferente. Eu quero aprender algo diferente. Eu não vou ficar arraigado àquilo que eu aprendi há 10 anos atrás. Mas eu vou ficar arraigado àquilo que eu estou aprendendo hoje. Eu vou refletir, eu vou pensar naquilo que eu estou aprendendo hoje. E outra coisa, gente. Não fique focando no que você fez de errado no passado. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Se nem Deus olha para o que você fez de errado, por que a gente tem o costume de ficar olhando para aquilo que a gente fez de errado? O que você fez, o que eu fiz, foi feito já. Pronto. Só que saiba, você já foi perdoado. Você já é livre disso. Vamos viver o novo hoje. Vamos viver a novidade de vida hoje. Segunda coisa, que a gente foi... A corrente do medo foi quebrada. E aí a minha pergunta para você é, do que você tem medo? Tem pessoas que têm medo de ir para o inferno. Tem gente que tem medo do juízo. Tem gente que tem medo da condenação. Tem medo do futuro. Vai dar certo. Tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Tem medo das dificuldades. Tem gente que vive com medo.
Só que eu tenho uma novidade. A boa nova para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Cristo já quebrou a corrente do medo. Tem um fato que aconteceu na Bíblia que especialmente eu, me identifico muito. Que foi o caso de Josué. Eu me identifico muito com esse fato. De quando Moisés morreu e Josué foi ficar no lugar de Moisés. E aí, imagine, não era uma ou duas pessoas que ele estava liderando, mas era um povo que ele estava liderando. Muita gente. E aí, imagine a pressão que Josué sentiu, o medo que Josué sentiu. Ele pensava, certo, será que eu vou conseguir? Mas Moisés, ele dava tão bem com essas pessoas, e eu? E agora? Será que eu vou conseguir? Só que é tão incrível. Gente, essa passagem para mim, é fantástica. A gente vai ler Josué 1, o capítulo 1 e o verso 9. Olha o que Deus fala para Josué. Josué estava se sentindo com medo, né? Tudo aquilo ali que eu falei. E aí Deus fala assim para ele: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como é lindo nesse texto ver o cuidado de Deus com a vida de Josué. A gente vê o cuidado de Deus. Só que eu achei tão interessante, porque Deus não falou uma vez só para Josué: seja forte e corajoso. A verdade é que se a gente vê no verso 5, Deus diz assim: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No verso 6, Deus vai falar: seja forte e corajoso. No verso 7, Deus vai falar: somente seja forte e muito corajoso. E aí chega no 9, ele fala: seja forte e corajoso. Ele falou 3 vezes: seja forte e corajoso. Uma vez ele falou que ele nunca ia deixar, e na verdade 2 vezes. Gente, Josué, ele não vivia como filho de Deus. Josué, e o cuidado de Deus estava sobre a vida dele. Imagina eu e você que vivemos hoje na graça e que somos filhos de Deus. Será que Deus não cuida da gente? Deus cuida. Deus sabia o que Josué estava sentindo. Deus conhecia o coração de Josué melhor que ele mesmo. E Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que você sente. Ele conhece o teu coração melhor do que você. É por isso que a gente tanto fala aqui que a gente confia somente em Deus e não em pessoas. Porque é Deus que é o bom. É Deus que sabe todas as coisas. Pessoas não. Só que veja, Deus ele cuida de cada detalhe. Ele cuida daquilo que a gente está passando. Mesmo que você fale assim: isso é difícil demais, isso é impossível demais. Deus vai chegar para você e ele vai falar: seja forte e corajoso. Eu estou com você. Eu não vou te deixar. É uma promessa. É uma promessa que eu estou fazendo para você, de não te deixar, de não te abandonar. Sabe, olha o que está escrito em 1 João, o capítulo 4 e o verso 18. Vai falar assim: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo
completamente aperfeiçoado no amor. O amor amadurecido expulsa o medo. E aí, se a gente for ler, eu estou lendo na versão A Mensagem. Um pouquinho antes, eu não trouxe aqui, mas um pouquinho antes, uns versos antes, se eu não me engano é o verso 17 ainda. Ele vai falar que o amor ele se amadurece, Deus amadurece esse amor dentro de nós. O que é um amor amadurecido? Se a gente for colocar, o que é uma maturidade e o que é uma imaturidade? Alguém que é maduro é alguém que, de uma certa forma, você vai falar assim, olha, não está legal. Vamos colocar assim nessa perspectiva. Eu vou chegar para você e falar, não está legal. Alguém maduro vai falar o quê? Beleza. Eu vou analisar aquilo. É isso daí? É isso daí mesmo. Está no 17. Eu acho que é o 16, então. Tem o 16 também? É, por saber disso, vai 16, 17, 18, fazendo favor. Vamos já ler tudo então também. 16. Isso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor, e quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem controle da casa. Fica à vontade e amadurece em nós. E nós não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor, não há espaço para o medo. O medo amadurecido expulsa, o amor amadurecido, expulsa o medo, considerando que o amor causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Só que é interessante que ele fala que amadurecido, o amor amadurecido, não é um amor infantil, não é um amor de palavra, é um amor real, é um amor amadurecido dentro de nós. A gente conhece esse amor. E como que a gente vai conhecer o amor? Quem é o amor? Deus. Quando a gente começa a conhecer quem Deus é, conhecer aquilo que Ele fala, conhecer o caráter de Deus, esse amor se torna amadurecido dentro de nós. Esse amor vai se tornando cada vez melhor, ele vai sendo aperfeiçoado em nós. E aí a gente não vai mais ter medo. Por quê? Porque a gente conhece o amor que Deus tem por nós e a gente confia nele. Eu não consigo confiar, quando eu não confio em alguém, eu não consigo não ter medo daquela pessoa. Eu preciso confiar. Quando você conhecer quem Deus é, conhecer o amor dele por você, não é o seu amor por ele, é o dele por você. Você vai passar a confiar nele. E aí você não vai mais ter medo. Você não vai mais ficar preocupado. E se eu morrer, eu vou para onde? Você vai para o céu. O céu já está aqui em você. E o julgamento? Já foi julgado. Em Cristo nós já fomos julgados. Pronto. Dificuldades. Não existe dificuldade nenhuma maior do que Cristo. Ele venceu tudo. Então, qualquer dificuldade que você tenha na sua vida, Ele pode vencer. Então, você não precisa ter medo. É uma questão de confiança, a gente confia nele. Isaías 41, o capítulo 41, o verso 10, vai falar assim: por isso não tema, pois estou com você. Não, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só que poderoso. Eu trouxe na versão A Mensagem também. Não vai passar ali, gente. Diz assim: não entre em pânico. Estou com...
Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar força a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela minha. Do que a gente tem medo? Do que a gente precisa ter medo? De nada. A gente não precisa ter medo de nada. Porque a gente tem um Deus do nosso lado. Só que por que às vezes a gente não crê nisso? Porque a gente não conhece Deus. A gente precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Não é conhecer fulano, ciclano, beltrano. Não é porque a pastora é pastora, eu vou conhecer a pastora e eu vou saber tudo da Bíblia. Ela não é Bíblia, ela é a pastora. Agora, se você conhece Deus, você tem tudo. A gente precisa conhecer Deus. Nós não estamos mais presos ao medo. Se nós temos Deus ao nosso lado, a gente pode enfrentar os desafios, problemas, com confiança, sabendo que nele nós já vencemos todas as coisas. A gente não precisa ter medo de fazer algo. Sabe? Deus colocou um sonho no teu coração, um plano no teu coração, e você fica com medo. Será que vai dar certo? E agora? Será? Estou com medo. Não tenha medo. Vá. Tenha coragem. Tenha confiança. Deus colocou isso no meu coração, então eu vou fazer, porque Ele colocou no meu coração. Eu sei que Ele vai cuidar de todas as coisas. Eu sei que Ele está comigo. A gente não é mais escravo, refém do medo. Deixe o medo para trás, assim como o passado deixe para trás. Terceiro ponto. Foi quebrada a corrente da culpa e da condenação. Culpa e condenação estão num só. Eu vou trazer 2 textos. Os 2 textos falam exatamente sobre isso. A gente vai ler primeiro João, capítulo 3, e o verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora a gente vai ler Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2 textos que falam diretamente. Ele não faz rodeio sobre isso. Não tem rodeio. Você pode falar assim, mas será que... O que está querendo falar esse texto? Não tem. Se tu lê, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. É quem aceitou Jesus. Você aceitou Jesus? Sim. Então você está em Cristo. Há condenação sobre você? Quem saber a resposta vai ganhar uma bala. Da produção ainda. Que lá tem bala, gente. Não tem condenação sobre nós. Você não é mais condenado. Você não carrega mais o peso, o peso da culpa e o peso da condenação. Porque antes de nós conhecer Jesus, a gente carregava o peso. O peso da culpa. O peso da condenação. A gente carregava querendo ou não querendo, porque tinha que carregar. Era o seu fardo, você tinha que carregar. Só que hoje em Cristo, a gente não carrega mais esse peso. A gente não tem mais culpa sobre os nossos ombros. Cristo não vai olhar para você e vai falar, você fez isso, está condenado. Você crê em Cristo. Não existe mais condenação sobre você.
A condenação, a culpa já foi quebrada. No verso 18 do capítulo 3 de João, diz que quem crê em Cristo não é condenado. Só que ele tem uma vírgula e fala assim, mas quem não crê já está condenado. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer que você vai ser condenado. Mas é pela sua fé. Você crê em Cristo, você não é mais condenado. Você não é hoje condenado. A culpa, a condenação não está mais sobre você. Você está livre disso. Cristo te libertou. Cristo te deu uma vida livre da culpa, livre do peso da condenação. Sabe? Antes de nós conhecer Cristo, a gente não conseguia se enxergar. A gente enxergava a culpa e a condenação. A gente olhava para a gente e falava assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro de errado, eu fiz isso de errado. Hoje a gente não se olha mais assim. Hoje a gente se olha e fala o quê? Eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou favorecido. Mudou completamente. Se você ainda se enxerga culpado e condenado, meu conselho, leia a palavra de Cristo. Ouça a palavra de Cristo. Porque aí o seu coração vai encontrar e vai ter convicção nisso. Você vai olhar e você vai ler, você vai meditar. E aí vai chegar um momento onde essa palavra vai se revelar para você. E você vai, uau, eu não sou mais condenado. Entendi. Finalmente, eu entendi que eu não sou condenado. Isso é importante para a gente entender. Isso é importante para a gente poder viver. Você não está mais preso. Você é livre. E eu quero convidar você a fazer essa confissão de fé. Eu sou livre, não há mais culpa sobre mim. Eu quero que você faça agora aqui, comigo. A gente vai fazer junto essa confissão de fé. Se você se sentir à vontade, eu quero que você levante a sua mão e você vai falar, eu sou livre. Ih, ninguém é livre aqui. Meu Deus do céu. Não há mais culpa sobre mim. Você é livre. Uma declaração de fé é algo importantíssimo. E eu vou falar algo que ontem eu falando com os adolescentes eu coloquei para eles. Eu falei bem assim, a gente estava falando sobre essa questão de fé. E aí eu fiz 2 perguntas para eles. Essas perguntas foram top. A primeira pergunta é, o que você precisa? E aí eles me falaram o que eles precisavam. E a segunda pergunta que eu fiz para eles é, você crê que você tem isso hoje? Essa é a pergunta. Eu deixo para você aí pensando. No final, eu convidei eles a gente fazer uma declaração de fé. De que aquilo que a gente precisa, a gente já tem. Na verdade, com eles eu ainda fiz algo além. A semana inteira, a gente escreveu num papelzinho, a gente vai colocar num lugar que a gente vê todo dia. E todo dia a gente vai declarar, Deus já me deu tal coisa. Todo dia. Esse é o nosso combinadinho com eles. Porque eu coloquei para eles, é muito bom a gente vir na igreja, e a gente chegar na igreja e aquela animação da comunidade, todo mundo junto, e aí alguém fala, Deus é bom, e a gente, Deus é bom. É muito bom isso. Mas isso precisa ser na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia precisa ser a nossa confissão de fé. Não é algo para um dia. Não é algo só para o dia que a gente está na igreja. É para todo dia. Todo dia eu confesso, eu sou livre.
Porque eu vou falar algo bem pessoal para mim. Algo que acontece comigo. Tem dias que eu não estou legal. Tem dias que a gente desanima. Tem dias que parece que, sabe? Só parece que não vai dar certo as coisas. E aí vem aquela sensação do medo. Só que sabe o que a maioria das vezes eu tento fazer? Confessar minha fé. Só isso já basta, gente. Eu não preciso entrar no meu quarto, dobrar meu joelho e falar, Jesus, por favor. Que nada. Sabe o que eu faço? Senhor, Cristo já me deu todas as coisas, eu sou favorecida, eu sou vencedora. Esse desafio que eu estou enfrentando, eu já venci. Em Cristo eu já venci. Sabe o que acontece? É na hora, bum. Se tu tá assim, na hora tu já, vamos lá, que legal, agora sim. É isso que acontece. Só que a gente sempre faz ao contrário. A gente fica, o problema. Não vai dar certo. É isso que a primeira coisa que a gente faz. Cristo quebrou essa corrente também. Quebrou essa corrente. Sabe que corrente é essa? Do vítima. Quebrou. Ninguém é vítima mais, gente. A gente é vencedor. A gente é filho, filha de Deus. O problema, a dificuldade, o passado, o medo, nunca vai ser maior do que Cristo. Nunca. Ele é maior. Tudo que você precisa não está nele, é Ele. É Ele. Só que sabe o que nós precisamos fazer? É ter um posicionamento de fé. Em vez da gente ficar, viu? Isso não está dando certo. Porque há 10 anos fizeram isso para mim, estão fazendo de novo, coitadinho de mim. Não, gente, não é assim. O que fizeram há 10 anos, fizeram hoje, em vez de você, alguém tenha dó de mim, por favor. Não faz isso. Faça você a sua confissão de fé. Eu sou filha de Deus, amado, eu sou favorecido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho incrível porque a Bíblia, ela tem versos propositalmente para a gente falar. Já perceberam? Tudo posso naquele que me fortalece. Que frase curta. É só tu falar isso e tu crê que isso vai acontecer. Tudo você pode naquele que te fortalece. Quem te fortalece? Cristo. Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos dá força. Nada mais te prende. Nada pode te amarrar, pode te escravizar. Mas tenha em mente uma coisa, você precisa crer nisso. Permita que seja renovada para essa mentalidade. Para que você de fato viva isso. Para que você de fato se veja sem essas correntes. Porque uma coisa é eu falar para você, você é livre. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se enxergar livre. E deixa eu colocar uma coisa, uma novidade para você. Você é livre, mesmo que você não se enxergue livre. Você já é. Uma vez eu falei algo parecido. Imagine uma gaiola, você está preso. Aí chega o policial, abre e fala, você está livre, vai. Vai. Tem gente que sai e tem gente que fica lá. Eu sou escravo. Mas você não é mais, você é livre. Nós somos livres. Nada mais nos acorrenta. Nada mais pode te prender. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, se você vive em novidade de vida, isso não é mais poderoso do que Cristo na tua vida. Cristo está em você, pronto. Você vence todas as coisas.
Que nós venhamos ter e nos enxergar livres, ter uma mente livre. Vamos parar de ficar olhando para o passado, de ficar potencializando o medo, a dificuldade, o problema. E vamos potencializar Deus, que é muito maior, que é muito gigantesco, que é muito poderoso. Ele é a solução para tudo. É Ele. O que você precisa hoje é Ele. Está nele. A gente precisa de uma renovação de mente. E não é só para o dia que a gente está na igreja. É para todo dia. Todo dia. É muito fácil na igreja eu falar, eu creio em Jesus. Mas não, chegou no outro dia, não. Jesus não está aqui não. É muito fácil eu chegar na igreja e falar, eu posso todas as coisas. Chega no outro dia, eu acho que não. Eu acho que eu não posso não. Eu acho que isso eu não consigo porque é demais. Nada é demais. Ele pode. Se você e se eu não podemos, Ele pode. Agora, a nossa confiança não está em nós. Está nele. Se eu confio em Deus, eu sei que eu posso todas as coisas. Agora, se eu confio em mim, eu não posso todas as coisas. Eu sozinho não posso. Eu sozinho não posso nada, para começar. Mas com Deus eu posso tudo. Que hoje, e não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, a gente venha permitir que essa mudança de mentalidade aconteça em nós. Que a gente comece a se enxergar vencedor, que a gente comece a se enxergar filho de Deus, que a gente comece a ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não duvide do cuidado de Deus sobre a tua vida. Ele cuida. Você está aqui hoje? Ele cuida. Ele cuidou de você para chegar até aqui. Ele cuida. Ele se importa com aquilo que você passa. Só que Ele se importa tanto que Ele não deixa você ficar do jeito que você está. Ele muda a situação. Ele transforma a situação. E Ele tem feito isso na minha vida e na tua. Ele tem transformado a nossa vida. O que a gente precisa é crer. É crer. Eu creio. Eu creio que Deus tem feito algo grande na minha vida. Eu creio que Ele é poderoso e que Ele pode todas as coisas. Esse problema que eu tenho é fichinha para Deus. Mas você tem que crer nisso. Não é eu, não é a pastora aqui. Não é porque a pastora vai orar por mim, agora a coisa vai dar. Mandei uma mensagem ontem para ela, falei, pastora, faz aquela oração poderosa, que você vai começar, Senhor! Certo, não é isso, gente. A pastora não tem um teco-teco melhor com Deus, não. Ela é como eu e como você. Deus ama ela do jeito que Deus ama você, do jeito que Deus me ama. Deus ama todos iguais. Deus quer um relacionamento com todos iguais. Em vez da gente ficar esperando para a pastora orar, por que você não ora na sua casa e deixa que o Espírito Santo faça a obra na sua vida? Você não é mais escravo. Não se veja assim. Não se veja assim. Se veja como livre. Se veja como livre. Porque é isso que você é. Essa é a sua condição. Amém? Quantos creem que são livres? Quantos creem que não são mais escravos? São filhos de Deus, são amados, perdoados, justificados. Se você aí na sua casa, coloque uma mãozinha para cima também. Eu sou livre. Vamos fazer uma hashtag. Calma ali, calma.
Amém? Você é livre e você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Deus tem uma vida extraordinária para mim e para você. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos por essa palavra que nós ouvimos. Obrigada porque você nos libertou. Não estamos mais presos ao nosso passado, não estamos mais presos ao medo, não somos mais escravos das dificuldades, do medo, do problema, não somos mais escravos da culpa e nem muito menos da condenação, mas nós somos livres. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós conquistamos isso através de Cristo lá naquela cruz. Você nos deu esse presente. Nós queremos todos os dias ser gratos e declarar isso com a nossa boca. Se algum de nós, Pai, não se vê dessa maneira ainda, se algum de nós, Pai, ainda se vê como escravo, ainda tem a mente como vítima, pedimos que venha haver uma renovação de mente e que essa pessoa comece a ver aquilo que você vê, que ela comece a se enxergar como você enxerga ela. Nós cremos no teu amor, nós cremos na tua promessa sobre a nossa vida, que está sobre nós, porque você diz que nunca nos deixaria e não nos abandonaria, e é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. Muito obrigado, amém. E amém. Amém.